Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, todo mundo que tem criança por perto conhece bem: as consultas de rotina no pediatra. Ah, sim, a fita métrica na cabeça, a balança. Exato. Aquela marquinha na parede. Parece uma coisa simples, sabe? Quase burocrática, só para ver se a criança tá grande para a idade. Uhum. Mas a fonte que a gente analisou mostra que, na verdade, isso é uma das ferramentas de investigação mais, poderosas da medicina. Essa perspectiva é fundamental. A chave é parar de pensar nessas medições como uma foto, um momento, e começar a vê-las como um filme. Um filme. Boa analogia. Pois é, uma única medida de peso ou altura, um ponto isolado, diz muito pouco. O que importa de verdade é a história que esses pontos contam quando a gente liga um no outro ao longo dos meses, dos anos. A trajetória. A trajetória é a curva de crescimento que revela o que está acontecendo de verdade com a saúde da criança. Então a nossa missão hoje é exatamente essa. Vamos, desvendar o que os pediatras realmente enxergam quando olham para esses gráficos. O que aquelas linhas que sobem, o que elas realmente nos dizem. E mais importante, né? O que elas nos dizem quando, de repente, param de subir ou mudam de direção. É aí que a história fica interessante. Certo. Então vamos começar pelo básico. A rotina. A fonte deixa bem claro que existe uma frequência muito estabelecida para essas medições, né? Principalmente no comecinho da vida. Sim. É um acompanhamento bem intenso no primeiro ano. Consultas com 2, 4, 6, 9, 12 meses. Por que essa intensidade toda logo no início? Então, é porque o primeiro ano de vida é um período de crescimento numa velocidade que nunca mais vai se repetir. Ah, claro. Mudanças que levariam anos para acontecer num adulto acontecem em semanas num bebê. Então, cada um desses pontos de dados, aos 2, 4, 6 meses, é um capítulo crucial desse filme. Perder um deles pode significar perder uma janela para identificar um problema bem no comecinho. Entendi. E em cada visita os parâmetros são sempre os mesmos, né? No começo, a fonte fala do trio de ouro: perímetro cefálico, peso e altura. Isso. E depois o perímetro cefálico perde um pouco o protagonismo, e o foco vira mais a relação entre peso e altura, o famoso IMC. Exato. E para dar sentido a esses números todos, os profissionais usam ferramentas padronizadas. O fascinante é que não é um gráfico qualquer. Para crianças até 2 anos, se usa os gráficos da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ah, sim. E tem curvas separadas para meninos e meninas. Depois dos 2 anos, a referência muda. Aí se passa a usar outro conjunto de gráficos de outros órgãos de saúde de referência. Então quer dizer que o crescimento de uma criança está sendo comparado com uma média de milhares de outras crianças. É tipo ter um mapa de referência para saber se você está no caminho certo. É um mapa, sim. Mas isso não pode virar uma armadilha. Querer que toda criança se encaixe na média. Aí é que está o ponto mais importante de toda essa nossa conversa. Embora essa comparação com a média seja útil para dar um contexto, o foco principal do pediatra é a curva individual daquela criança. Daquela criança específica. Isso. A pergunta mais importante não é: a criança está no percentil 50. A pergunta é: a criança está se mantendo na sua própria curva, seja ela qual for. Ah, então uma criança que sempre esteve, no percentil 10 de altura e continua crescendo nesse mesmo percentil 10 de forma consistente, ela está, a princípio, se desenvolvendo bem para o biotipo dela. Perfeitamente. A palavra-chave é consistência. O verdadeiro sinal de alerta, o que faz o médico parar tudo e investigar, é o desvio. A mudança. É a mudança. É quando a criança que vinha no seu caminho no percentil 10, de repente cai para o percentil 3. Ou a que estava no 50, salta para o 90. É a quebra da previsibilidade que importa. Ok. A teoria faz todo sentido. Mas como é que isso funciona na prática? A fonte que a gente analisou traz algum exemplo de como essa mudança de enredo aparece num gráfico de verdade? Traz sim. E o primeiro caso é muito impactante. Vamos imaginar uma criança hipotética. Certo. Desde o nascimento, em todas as consultas, o perímetro cefálico foi medido. E a curva de crescimento da cabeça, perfeita, seguindo a linha de percentil dela de forma exemplar, sem surpresa nenhuma. O cenário ideal. O cenário ideal. Isso até os 9 meses de idade.
tudo correndo como esperado, pais e médico tranquilos. Exato. Mas aí, na consulta de 9 meses e nas seguintes, algo muda. Drasticamente. A fita métrica mostra que a circunferência da cabeça começou a se expandir muito, mas muito mais rápido do que antes. Nossa! A curva no gráfico, que era suave e constante, de repente dá um salto. Uma guinada brusca para cima, abandonando completamente o caminho anterior. Visualmente, é um alarme impossível de ignorar. Uma mudança brusca assim na curva do perímetro cefálico, o que isso poderia significar na prática? Parece bem alarmante. E é um sinal de alerta neurológico fortíssimo. No cenário que a nossa fonte descreve, essa aceleração repentina poderia indicar o início de uma hidrocefalia. Hidrocefalia? É basicamente um acúmulo de líquido no cérebro que aumenta a pressão lá dentro. E como o crânio do bebê ainda é maleável, sabe, as suturas são abertas, essa pressão faz a cabeça se expandir mais rápido que o normal. Nossa, é impressionante pensar que uma fita métrica e um gráfico podem ser a primeira linha de defesa contra algo tão sério. Muda completamente a percepção daquela consulta de rotina. Muda, né? Porque se o médico visse essa criança pela primeira vez aos 10 meses, talvez a medida isolada não parecesse tão estranha, certo? Poderia ser só uma criança com a cabeça um pouco maior. Exatamente. É o histórico, é o filme que transforma uma simples medida numa ferramenta de diagnóstico precoce. Sem o registro dos meses anteriores, um tempo precioso podia ser perdido. Faz sentido. Essa curva que sobe de forma inesperada, que dispara a necessidade de investigar com exames de imagem, por exemplo. Isso mostra que o acompanhamento pediátrico de rotina está longe de ser só uma formalidade. É vigilância ativa da saúde. Entendi perfeitamente o caso do perímetro cefálico, que é um alerta neurológico bem específico, mas a fonte também fala de outros parâmetros. Eu imagino que a relação entre peso e altura seja um indicador mais geral da saúde, não? Sim, é um reflexo muito mais amplo do estado nutricional e metabólico. Se o perímetro cefálico é uma janela para o cérebro, a relação peso-altura é tipo um painel de controle do motor do organismo. É um indicador extremamente sensível de como o corpo está processando, gastando e armazenando energia. E a fonte traz um exemplo para isso também. O cenário é de uma criança cuja altura está crescendo de forma constante, seguindo perfeitamente o percentil dela. Uma trajetória de livro. Exato. Mas o peso, que sempre esteve um pouco acima, lá no percentil 75, de repente começa a cair. A curva de peso que subia começa a se achatar e depois a descer. Isso. Minha primeira intuição seria pensar, bom, a criança não está comendo o suficiente. É só isso. Essa é a primeira suspeita, claro, ingestão calórica insuficiente. Mas o que torna esse padrão fascinante e diagnóstico é que a altura continua subindo normalmente. Essa é a pista-chave. Se fosse só uma questão de não comer o suficiente, a gente esperaria que os dois, peso e altura, fossem afetados com o tempo. Então o corpo está, escolhendo para onde vai a pouca energia que tem. Que incrível! Exatamente isso. É uma hierarquia de prioridade biológica. Numa situação de déficit calórico ou de alta demanda metabólica, o corpo humano é programado para priorizar o crescimento linear, à altura. Entendi. Em detrimento do ganho de peso. É uma estratégia de sobrevivência. O corpo sacrifica as reservas de gordura e a massa muscular para continuar investindo no crescimento para cima. E que tipo de condição causaria isso? Esse aumento da demanda de energia que leva o corpo a fazer essa escolha. A fonte menciona, por exemplo, a doença de Crohn. É uma doença inflamatória intestinal crônica. Sei. Ela prejudica a capacidade do intestino de absorver os nutrientes. O resultado é um balanço energético negativo. Aí o corpo aciona esse mecanismo. Mas essa estratégia de sacrificar o peso pela altura não pode durar para sempre, né, imagino? Não, de forma alguma, é uma solução temporária, um recurso de emergência. Se o problema de base, seja a doença de Crohn ou outra coisa, não for diagnosticado e tratado, o déficit de energia se torna tão severo que o corpo não consegue mais sustentar o crescimento da altura. Aí a altura também para. Eventualmente, a curva de estatura também começa a se achatar.
E o momento em que isso acontece é um sinal de que o problema já se tornou crônico e mais grave. É impressionante a quantidade de informação contida nessas duas linhas num gráfico. A interpretação correta, sabe? Entender essas dissociações entre as curvas exige um conhecimento muito profundo. Detalhado. Entender esses padrões pode literalmente mudar o rumo da saúde de uma criança. É uma área de estudo que exige, muita preparação. E para quem está nessa jornada de aprendizado, se aprofundando em temas complexos como este, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exatamente. A precisão no conhecimento é fundamental. E, voltando ao ponto, a idade em que a curva de peso começa a cair também é outra pista diagnóstica crítica. Ah, a idade também importa? Muito. Uma queda de peso nesse padrão aos 2 anos de idade levanta um leque de suspeitas. Se acontece aos 10 anos, o leque é outro, completamente diferente. Cada detalhe no gráfico importa para o especialista. Então, se a gente pudesse resumir a ideia central de toda essa análise, a gente está dizendo que a vigilância constante e o registro dos dados ao longo do tempo são infinitamente mais importantes que uma medição isolada. É isso. A história contada pela curva de crescimento individual de cada criança é a principal ferramenta. O poder não está no número absoluto, mas na tendência, na direção que a curva está tomando. Ou seja, o que realmente importa para o pediatra não é se a criança está no percentil 90 ou no 15. A preocupação surge quando aquela criança que sempre esteve no 75, de repente cai para o 50. Mesmo que 50 seja a média. Exato. Perfeitamente colocado. É a mudança de padrão, a quebra da previsibilidade daquela história individual que leva à investigação. Uma criança pode ser perfeitamente saudável no percentil 5 ou no 95. O problema não é o endereço, mas a mudança súbita de rota sem uma explicação clara. As reviravoltas no enredo. Exato! São essas reviravoltas que acendem o sinal de alerta. É uma mudança de perspectiva fundamental sobre o que aqueles números realmente representam. Não são notas de uma prova. São capítulos de uma biografia em desenvolvimento. Precisamente. E o objetivo do acompanhamento é garantir que essa biografia se desenvolva da forma mais saudável possível, intervindo só quando o enredo parece tomar um rumo perigoso. Para a gente fechar, vamos recapitular os pontos-chave. Primeiro, ficou claro que a regularidade das consultas pediátricas não é burocracia. É a base para coletar os dados que permitem construir essa história. Sem a frequência, não existe curva. Só pontos isolados, sem conexão. Segundo, os gráficos de crescimento são a ferramenta visual que transforma esses pontos numa trajetória que a gente consegue entender. Eles nos permitem ver o filme do desenvolvimento. Isso. Sempre com foco no padrão da própria criança. O indivíduo sempre vem antes da média. E terceiro, vimos com exemplos bem claros como padrões específicos podem ser pistas para diagnósticos muito diferentes. Uma aceleração súbita no crescimento da cabeça pode sinalizar um problema neurológico grave. Como a hidrocefalia, exato. Enquanto uma queda no peso, com a altura se mantendo, pode ser o primeiro sinal de uma doença metabólica ou inflamatória, como a doença de Crohn. A análise mostra como essas simples medições, quando interpretadas corretamente ao longo do tempo, se tornam uma ferramenta de triagem, assim, incrivelmente poderosa e de baixo custo. Uma análise muito, muito esclarecedora. Sem dúvida. E sabe, isso nos leva a uma reflexão final que a própria fonte provoca. O material que a gente analisou foca em como o desvio de uma curva esperada serve como alerta. Isso levanta uma questão importante. Esses gráficos são baseados em médias de grandes populações. Como é que eles se aplicam e como devem ser interpretados num mundo com indivíduos de origens genéticas, culturais, nutricionais cada vez mais diversas? Uma boa pergunta. Fica a reflexão sobre o equilíbrio delicado entre usar uma ferramenta estatística poderosa e a necessidade de uma avaliação clínica que seja sempre e, acima de tudo,